Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Renata Gorga, de Brasília. Com base em súmula do TST, cantineira deverá receber adicional de insalubridade por exposição a calor acima do tolerável. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Andressa Bueno traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. Banco deverá manter taxa de juros de financiamento habitacional de ex-funcionária. E de Minas Gerais, as informações da Justiça do Trabalho da 3ª Região, com o repórter Petros Faria. Empresa pública terá que reintegrar viveirista após dispensa ilegal em Conselheiro Lafayette. Se liga, o nosso programa já está no ar. A 5ª turma do TST acatou o recurso de trabalhadora exposta a calor excessivo no trabalho exercido na cozinha da empresa em Minas Gerais. As informações com a repórter Renata Gorga. A mulher trabalhava para a empresa MGS Minas Gerais, Administração e Serviços, em Belo Horizonte. A cantineira alegou que era exposta a calor excessivo, choque térmico e que tinha contato com produtos químicos e agentes biológicos. Por isso, na ação trabalhista, ela pediu adicional de insalubridade, que, segundo a empregada, não foi pago durante o contrato de trabalho. A empresa argumentou que as atividades exercidas pela cantineira não se enquadravam como insalubres, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A MGS afirmou ainda que os valores de exposição ao calor medidos no local estavam abaixo do limite de tolerância e que a empregada usava equipamentos de proteção individual capazes de neutralizar a insalubridade. Mas o laudo pericial atestou que a empregada ficou exposta durante todo o tempo de trabalho a níveis de calor acima do limite de tolerância previsto na Portaria 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Com base no documento, o juízo de primeiro grau em Belo Horizonte deferiu à cantineira o adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% da remuneração da trabalhadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, por sua vez, reformou a sentença em relação ao adicional. Para o TRT, ainda que a mulher fosse exposta ao calor durante o tempo em que ficava próxima ao fogão ou ao forno, isso não ocorria durante toda a jornada, visto que a empregada tinha intervalos e também exercia outras tarefas. A cantineira, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do recurso, ministra Morgana Richa, da 5ª turma do TST, o fato de a exposição ao calor não ser contínua não tira o direito da empregada de receber o adicional de insalubridade. Pelas premissas do acórdão, o TRT afastou a condenação de insalubridade no primeiro grau por 2 fundamentos. A primeira é que a exposição era intermitente e segundo, pelas regras de experiência comum ou técnica do julgador. E esses 2 fundamentos, as premissas fáticas, a meu ver, não autorizam a desconstituição do laudo pericial, seja porque a exposição intermitente, entendimento consolidado em sentido contrário deste tribunal, e em relação às regras de experiência que, de igual forma, não autorizam. O ministro Breno Medeiros abriu divergência. Me parece que o regional, ao desqualificar o laudo pericial, ele não traz quais foram os fundamentos exatos que levaram ele a desqualificar. E aí eu tenho que aplicar, no meu entendimento, a súmula 126, porque como ele foi omisso e não há embargos declaratórios para que ele explicasse os motivos, eu não tenho como analisar o laudo pericial, sob pena de afrontar a súmula 126. Então, por esses motivos, peço todas as vezes à relatora para não conhecer do recurso em revista do reclamante. O ministro Douglas Alencar desempatou e concordou com a relatora. Efetivamente, tal como propõe o ministro Breno, o laudo pericial talvez deveria ter sido combatido de forma mais intensa pela empresa, mas isso é matéria que não interessava à parte autora, porque está posta a premissa de que há insalubridade e de que havia essa eventual intermitência no contato com o agente agressor. E essas premissas postas, de fato, sugerem a contrariedade à súmula 47. Por isso que eu peço, venha Vossa Excelência, ministro Breno, acompanhe o voto condutor e proclamo que, por maioria, o recurso foi conhecido e provido. Portanto, a 5ª turma, por maioria,
restabeleceu a sentença de primeiro grau e decidiu que a empresa deve pagar o adicional de insalubridade à cantineira. Ficou vencido o ministro Breno Medeiros. Giro pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás determinou que uma instituição bancária mantenha o valor dos juros cobrados sobre o financiamento feito por uma ex-funcionária. Após demiti-la, o banco cancelou o desconto da taxa de juros, concedido apenas aos trabalhadores da instituição. A repórter Andressa Bueno explica o caso. A terceira turma do TRT de Goiás decidiu que um banco não pode mudar as condições de um financiamento habitacional após demitir uma trabalhadora sem justa causa. O banco tinha aumentado os juros do contrato, que eram menores para funcionários da instituição. A Justiça do Trabalho entendeu que a mudança na taxa de juros após a demissão foi abusiva e indevida. Para a relatora do caso, desembargadora Rosanary Reis, o banco não pode usar a demissão para alterar o contrato, já que foi o próprio banco quem demitiu a trabalhadora. Para o tribunal, essa conduta é proibida por lei, já que deixa o empregado em desvantagem contratual. A decisão mantém a sentença de primeira instância, e o banco terá que manter as taxas contratadas no início do financiamento e devolver os valores cobrados indevidamente. A Justiça do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais determinou que uma empresa pública reintegre uma trabalhadora dispensada de forma ilegal na cidade de Conselheiro Lafayette. Os detalhes com o repórter Petros Faria. A profissional foi admitida pela empregadora como viveirista para a produção e manutenção de plantas em viveiros em 2020 e dispensada cerca de 3 meses depois, sob a alegação de ausência de vaga. Segundo o desembargador relator da segunda turma do TRT-MG, Lucas Vanucci Lins, uma empresa pública tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão dos empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. E, para o magistrado, a empresa não demonstrou prova da inexistência de vagas. No documento apresentado, consta somente a marcação da demissão sem justa causa, sem indicar a motivação prevista. Para o julgador, esses documentos não demonstram a impossibilidade de realocação da viveirista em outro posto de trabalho. Boato ou fato? E aí, Lucas, como vai indo no trabalho? Ei, Júlia, beleza? Tá tranquilo, mas só tem uma coisa que tá me deixando preocupado. O que, meu amigo? Então, eu já tô aqui há 2 meses e nada de registrarem a minha carteira. Disseram que só vão fazer isso depois que eu passar pelo período de experiência. Sério? Mas isso pode? Eu sempre ouvi dizer que o registro na carteira de trabalho tinha que ser feito logo depois que o trabalhador entrasse na empresa. Pois é, eu tentei abrir uma conta salário no banco e eles pediram uma cópia da assinatura da carteira. E aí, claro, eu não consegui nada. E será que a empresa está agindo de acordo com a lei? Pessoal, essa é uma dúvida muito comum e a resposta é bem clara. A empresa não pode esperar o fim do período de experiência para registrar um empregado. Isso tem de ser feito assim que ele começar a trabalhar. De acordo com o artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, todo empregador tem a obrigação de registrar o funcionário em até 5 dias úteis após o início das atividades, independentemente de ser ou não um contrato de experiência. Esse período é uma modalidade de contrato por prazo determinado, que deve ser formalizada e anotada na carteira do empregado, assim que houver a admissão na empresa. Pelo artigo 13 da CLT, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário. Trabalhar sem registro é ilegal e, nesse caso, o empregado pode procurar o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho para exigir seus direitos. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira,
Colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira. Supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.